Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos queridos que têm visitado aqui o nosso canal no YouTube, têm acompanhado conosco os nossos cultos, os nossos estudos bíblicos. Sejam muito bem-vindos para o nosso primeiro estudo bíblico do ano. Que bom estarmos reunidos aqui novamente para estudar a Palavra de Deus, meditar em conceitos tão importantes que o Senhor quer para as nossas vidas. Temos caminhado aí na série Despertamento Espiritual, só demos uma pausa no Natal e Ano Novo, e eu gostaria de retornar agora. Essa série tem o propósito de trazer aplicações práticas para nós, ensinamentos bíblicos com aplicações práticas para nós crescermos espiritualmente, sairmos daquele sono espiritual e avançarmos e crescermos para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, da maneira que Deus quer que nós vivamos. Hoje eu gostaria de falar sobre um conceito muito importante na vida de cada cristão, que é a ação de exaltar a Deus. É uma palavra, é um verbo que está muito presente no nosso vocabulário cristão, nas nossas músicas. Sempre falamos, de vamos exaltar, exaltado seja o Senhor, exaltarei o seu nome. Mas o que significa isso, O que significa exaltar a Deus? Você já parou para pensar? Se fosse necessário que você explicasse, você saberia explicar o que é isso? Pois bem, vamos meditar então um pouco sobre isso. Para isso eu gostaria de ler o versículo de Salmo 69, 30, onde ele diz assim: louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Olha que interessante, aqui o salmista vai falar que ele está louvando a Deus, vai sempre louvar a Deus com cânticos e exaltar a Deus com ações de graças. Agora, se nós pegarmos outras traduções, mesmo da nossa língua portuguesa, nós já vamos ter uma ideia um pouco melhor do que significa exaltar a Deus da maneira correta. Por exemplo, a NVI traduz assim: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Tá vendo que no lugar de exaltar, ele já falou proclamarei a sua grandeza com ações de graças. Então, o que significa exaltar a Deus? Exaltar, nós sabemos que na nossa língua portuguesa significa elevar, jogar para cima, colocar num patamar superior. Mas será que Deus precisa de nós para isso? Deus, ele é alguém fraco, ele é alguém que é menor, que ele precisa da nossa força para que então ele seja elevado, para que ele seja então exaltado? Para isso eu gostaria de trazer uma comparação que um pastor conhecido, um pastor americano, John Piper, ele usa para explicar sobre o que é exaltar a Deus. Por exemplo, nós temos duas ferramentas, um microscópio e o telescópio. Vamos comparar a função dessas duas. O microscópio, geralmente é usado para que você possa ver aquelas coisas que são muito pequenas, chegam a ser até invisíveis ao nosso olho nu, ao nosso olho natural. Então, o microscópio ele faz com que algo pequeno se torne grande. Então, uma célula, uma bactéria que você não consegue enxergar direito, com o microscópio aquilo se torna grande, aquilo se torna visível. Mas não é isso o que nós fazemos com Deus. Deus ele não é um ser pequeno que precisa ser ampliado, que nós precisamos então fazer uma publicidade exagerada a respeito de Deus, fazer com que esse produto possa aparecer melhor para que as pessoas venham a comprar esse produto. Não é isso que é exaltar a Deus. Deus ele não precisa disso. Mas se formos comparar com essas duas ferramentas que eu falei, o telescópio seria a ferramenta mais próxima aí sobre o que significa exaltar a Deus na nossa vida. Porque o telescópio, ele nos permite ver algo que é muito grande, algo que é maior do que nós, algo que é extremamente grande. Então ele nos aproxima, e nos ajuda a enxergar algo que é
fora dos nossos padrões, né? Da nossa capacidade de ver. Então o telescópio ele é mais próximo disso, né? Do que é exaltar a Deus. Então exaltar a Deus é nós conhecermos a grandeza de Deus. Não é nós atribuirmos mais grandeza para Deus, mas é reconhecer essa grandeza e proclamar e falar dessa grandeza para que as outras pessoas possam também enxergar e reconhecer a grandeza de Deus. Para isso, então, a primeira tarefa nossa para exaltar a Deus é, em primeiro lugar, conhecer a Deus e reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer quem Deus é, reconhecer os atributos de Deus, para depois proclamarmos essa grandeza. E você sabe quem Deus é? Você conhece a Deus? Você conhece as características de Deus? Você conhece as qualidades dele, os atributos dele? Eu trouxe aqui alguns dos atributos que a Bíblia fala a respeito de Deus. Existem duas categorias que nós geralmente utilizamos na teologia, que são os atributos incomunicáveis, são aqueles atributos que pertencem somente a Deus, e os atributos comunicáveis, aqueles atributos que Deus permite que nós tenhamos também para sermos semelhantes a Ele. Os incomunicáveis, aqueles que só pertencem a Deus, que quem tem esses atributos é somente Deus, são a autoexistência, ou seja, que Deus ele sempre existiu, ele não precisou ser criado por ninguém, ele sempre existiu e nós não sabemos e não conseguimos entender como isso está além da nossa compreensão, mas Deus ele sempre existiu, ele não precisou de ninguém criar ele. A imutabilidade, Deus ele é o mesmo, ele não muda, ele não está envelhecendo, ele não está ficando mais novo, ele não se cansa, ele não muda de ideia, ele é imutável. Que bom que ele é imutável. A infinitude e a eternidade, ou seja, Deus, ele, como eu disse, ele sempre existiu e ele também sempre existirá, ele não tem fim. Ele existe desde a eternidade, ele que criou a eternidade. A liberdade de Deus também, a Bíblia nos ensina sobre isso, que Deus ele não está preso a ninguém, Deus ele não é escravo de ninguém, ele é livre para agir da maneira como ele quer, para fazer aquilo que ele quer e ninguém pode fazer nada a respeito. Não é a minha oração que vai mudar a vontade de Deus, não é a minha oração que vai mover o braço de Deus contra a vontade dele, não são os meus atos que vão forçar a Deus a agir aqui nesse momento. Não, Deus ele é livre, ele age no dia, na hora que ele quer e da forma que ele quiser, da maneira que ele quiser. E aí aqueles mais conhecidos também, a onipresença, que Deus ele está em todos os lugares, nós já falamos sobre a onipresença aqui. A onisciência, que Deus sabe de todas as coisas, não há nenhum tipo de conhecimento que Deus não tenha, e Deus sabe até aquilo que se passa na nossa mente, no nosso coração, os pensamentos mais escondidos, Deus sabe, Deus conhece. E a onipotência, Deus pode tudo, Deus ele é poderoso, ele é forte, e não há nada que ele não possa fazer. E depois temos os atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus tem, mas que também ele permite que nós tenhamos, como a santidade, que é essa pureza dele de viver longe do pecado, de não pecar, e nós somos chamados para ser santos também, para viver dessa forma, de agir perfeitamente, corretamente, de uma forma pura, sem erros, sem pecar. A bondade também, Deus não comete nenhum ato de maldade, Deus é bom o tempo todo. O amor, nós já falamos tanto aqui, o amor de Deus, aquele amor que só vem dele, um amor incondicional, um amor sem medidas, um amor que se sacrifica, que abre mão de si mesmo. A justiça, que Deus ele não tolera o erro, ele não passa a mão na cabeça daqueles que erram, mas ele é justo e ele vai castigar também todos aqueles que erram. Ele castigou a Jesus Cristo para que
nós, aqueles que creem, aqueles que se entregam a Jesus Cristo, não precisassem sofrer o castigo pelos seus próprios pecados. Isso também é um ato da justiça de Deus. E o perdão, né? Deus perdoa também os erros. E nós precisamos também aprender a perdoar o nosso próximo. Então, precisamos conhecer mais sobre Deus. Por isso que nós falamos tanto que precisamos ler a Bíblia todos os dias, ter esse hábito, né, de nos alimentarmos da palavra de Deus para conhecer quem é esse Deus, o que a Bíblia nos ensina sobre Ele. E depois viver com Ele no nosso dia a dia e reconhecer esses atributos, não só aqui nas páginas da Bíblia, mas na minha vida também, diariamente. Reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer quem Deus é verdadeiramente e depois proclamar, falar para as pessoas: olha, Deus, Ele é fiel, olha o que Ele fez na minha vida, ó, Deus é amoroso, Ele me amou de tal forma, olha como Ele agiu assim na minha vida, Ele fez isso, isso e isso. Então nós podemos sim proclamar a grandeza de Deus. Um outro versículo que nos traz mais luz sobre isso é o Salmo 57,5, que ele diz: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a sua glória." Então, aqui ele fala a mesma coisa em duas sentenças, né? No mesmo versículo. Primeiro ele fala: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus", e depois ele fala na terra também, ó, "Sobre toda a terra esteja a tua glória", ou seja, para que Deus seja exaltado na terra e nos céus. E quando ele fala aqui da glória de Deus, que ela esteja sobre toda a terra, o que é a glória de Deus? É um outro conceito também que nós usamos tanto, mas às vezes temos uma dificuldade em explicar, né? Quando pensamos na glória, nós pensamos em um poder, né? Uma luzinha que fica em torno de Deus ali, e aquilo é a glória dele. Uma definição de glória que nós podemos utilizar é a beleza do Espírito de Deus. Não é uma beleza estética, né? Não é uma beleza material, mas é a beleza que emana do caráter de Deus. Quando nós pensamos, né, nos seus atributos, em quem Deus é, o caráter de Deus, a essência de Deus, tudo aquilo que emana é a glória de Deus. Então, quando o salmista fala que a glória de Deus cubra toda a terra, é isso, para que a terra inteira conheça quem Deus é verdadeiramente, o caráter de Deus, os atributos de Deus, para que as pessoas reconheçam isso e passem também a agradecer e a louvar a Deus por quem Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele irá fazer. Então, Deus, Ele existe para isso, para glorificar a si mesmo, né? E desfrutar dessa glória para sempre. O Pai, Ele está ali vivendo em comunhão com o Filho e com o Espírito Santo, e cada um glorifica, né, a si mesmo. O Filho glorifica o Pai devolve a glória para o Filho, e o Espírito Santo glorifica o Filho e o Pai. E nós vemos isso na página da Bíblia, né? Um servindo ao outro, um glorificando ao outro e vivendo nessa harmonia maravilhosa. Nós também precisamos viver dessa forma, olhar para o nosso Deus trino e agir como Ele age, glorificando a Ele e proclamando a glória dEle. Jesus veio aqui ao nosso mundo e nos fez conhecer mais a respeito de Deus. Ele proclamou a glória de Deus e nós vivemos para isso também. Então, tudo que foi criado nesse mundo deve glorificar a Deus e exaltar o nome de Deus, que é reconhecer quem Deus é e proclamar a respeito dele para todo mundo. Você tem feito isso na sua vida? Tá aí um bom desafio para esse ano, né? Conhecer mais quem é Deus e falar dele para todas as pessoas. Você nasceu para isso. Deus espera isso de você. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai ter um despertamento espiritual e vai poder viver aí os melhores momentos da sua vida espiritual com Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tenham todos uma excelente semana. Separe um momento agora para orar pela sua própria vida, para conversar com Deus, para honrar a Deus, né? Louvar a Ele
pelos atributos dele, ore também pela sua igreja e pela sua família. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até mais.